imigração portuguesa coincide inicialmente com a questão jurídica desta população durante o processo de independência do Brasil, até então considerados súditos igualitários de um Reino Unido. A reputação e direitos dessa comunidade entraram em fluxo nas primeiras décadas de emancipação política da ex-colônia. Na política, a questão da cidadania e naturalização de portugueses que residiam no Brasil esbarrava nos interesses da nova monarquia, encabeçada pelo imperador Dom Pedro I, ele próprio nascido em Portugal. O período de guerra de independência, focada na Bahia e na Cisplatina, criou um ambiente xenófobo perante os antigos colonizadores. A hostilidade pública perante os portugueses aprofundava o embate político entre as forças centralizadoras do imperador e os constituintes da Assembleia, que disputavam a identidade e institucionalidade nacionais. Pedro desejava manter laços entre as duas nações e focar a imagem da ruptura e novo Estado em uma pessoa, a sua pessoa, enquanto opositores desejavam uma ruptura completa, estabelecendo um direito jus soli à cidadania. Representando o projeto de corte que teve início em 1808, o imperador dependia do apoio de uma classe comerciante portuguesa, que era ressentida em diversas regiões do novo país. Os lusos também eram importantes no confronto bélico contra a antiga metrópole, já que eram os únicos marinheiros experientes disponíveis para compor a Marinha Imperial. Dentre diversas propostas da Constituinte, incluindo naturalizar os portugueses que jurassem lealdade ao Brasil ou a criação de uma categoria intermediária entre cidadão e estrangeiro, crises como a incorporação de militares portugueses e crescente lusofobia em lugares como a Bahia tornavam inviáveis propostas que mantivessem algum privilégio lusitano nas leis. Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte, acusando seus membros de semearem a discórdia entre os cidadãos nascidos no Brasil e Portugal. A violência entre os dois grupos já havia escalado para linchamentos e o monarca temia ser visto como um dos estrangeiros e comprometia os interesses da elite na corte. A primeira Constituição Nacional outorgada declarou que todos os lusitanos residentes no país, na ocasião da independência e que declarassem lealdade, seriam cidadãos plenos, grupo que ficou conhecido como brasileiros adotivos. A paz com Portugal, através do Tratado de Paz e Aliança, elevou o medo de uma reunificação entre os países, devido a uma série de concessões oferecidas, incluindo um comprometimento com os direitos de cidadãos portugueses no Brasil. Ao abdicar da coroa brasileira por pressão militar e política, Dom Pedro se reconheceu como um português e racionalizou que seu sucessor, Pedro II, teria maior governabilidade, pelo simples fato de ter nascido no país. O caráter da abdicação haveria sido em linhas estritamente nativistas, marcado por surtos de violência contra portugueses em regiões como Pará e Pernambuco. Na regência, o caráter do português imigrante no Brasil mudou fundamentalmente. Sob um governo dominado pelos interesses latifundiários do Centro-Sul, o governo imperial suspendeu o projeto colonizador de distribuição de terras para pequenos proprietários e focou em atrair braços para as lavouras.
A imigração deste período foi protagonizada por trabalhadores rurais, muitas vezes vindos das ilhas. Esse processo alterou a percepção do português na sociedade brasileira, centrada na corte. Embora no Nordeste, que não contava com o fluxo migratório nas lavouras, a imagem do odiado comerciante persistiu por muito mais tempo e esteve presente nos manifestos das revoluções regionais durante a regência. Com o fim da regência e início do Segundo Reinado, as políticas de povoamento e de imigrantes foram de cunho extremamente importante para se compreender, até os dias de hoje, as ocupações de terra e o panorama da sociedade brasileira. A mais importante política de ocupação de terras no Brasil durante o Segundo Reinado foi a Lei de Terras. Tal lei, promulgada em setembro de 1850, gerou consequências notórias para a leva de imigrantes e principalmente para a portuguesa, a que tinha maior número na época. O primeiro artigo da lei coloca, abre aspas, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra, fecha aspas. Tal artigo deixa implícito a tentativa do Estado em limitar terras apenas para cafeicultores, obrigando os imigrantes que não poderiam adquirir a terra por falta de riquezas a trabalharem na mão de obra braçal nos cafezais. O terceiro artigo definiu, abre aspas, são terras devolutas, as que não se acharem ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por essa lei, fecha aspas. Ou seja, aqueles que possuíam terras antes da lei, sua posse agora era legitimada pelo Estado. Um parecer da seção do Império do Conselho de Estado em 1842 deixa claro que as intenções já existiam quanto à questão populacional dos imigrantes. Abre aspas. Um dos benefícios da providência que a seção do Império tem a honra de propor à Vossa Majestade Imperial é tornar mais custosa a aquisição de terra, aumentando-se assim o valor das terras e dificultando-se, consequentemente, a sua aquisição. É de esperar que o imigrado pobre alugue o seu trabalho efetivamente por algum tempo, antes de obter meios de se fazer proprietário, fecha aspas. 8 anos depois, este parecer transformou seus objetivos na sancionada Lei de Terras. Em 1854, um decreto foi emitido regulamentando a Lei de Terras, consequência de um sistema fundiário de cafeicultores já estabelecido e que foi de grande importância no Sudeste, uma vez que ajudou na ocupação de extensas áreas de terras para zonas de produção de café. É importante notar que terras fraudulentas se tornaram uma questão devido à flexibilidade do terceiro artigo da lei, ou seja, era recorrente o encontro de terras que apresentavam documentos falsos, alegando uma posse que havia ocorrido antes da lei ser sancionada, resultando assim em uma ocorrência sistemática de fraudações, algo que foi de grande importância até o período da República e até mesmo atualmente, sendo denominado de grilagem. Na região do Oeste Paulista, ocorreram incidentes na questão de avanço de poceiros e de matadores de índios para apropriação de terras. No ponto de vista legal, as consequências dessa apropriação de terras eram legitimadas pelo terceiro artigo da lei.
O historiador José Saqueta Mendes trata de colocar que, durante o final da década de 1850, o descontentamento das correntes imigratórias com seu não acesso à terra resultou em uma política de contra-propaganda recorrente nos portos das nações-mães dos imigrantes. Na mesma medida, o imperador Dom Pedro II, em 1858, em sua Fala do Trono, reconhece as más políticas imigratórias e coloca aqui, abre aspas, a colonização tem sofrido tropeços, fecha aspas, e, abre aspas, para se conseguir esse benefício, a vinda de colonos, tão insistentemente reclamado pelas circunstâncias de nossa produção agrícola, faz-se necessária uma lei que inspire ao imigrante inteira confiança na pátria de sua adoção. Fecha aspas. Tal lei nunca foi criada, motivo pela qual grande parte dos imigrantes possuíam preferência para a ida aos Estados Unidos, cuja política de povoamento era totalmente diferente do Brasil, com maior facilidade ao acesso de terras. É importante destacar que nem toda a contingência do fluxo imigratório português se fixou nas lavouras. Houve a incidência de portugueses no meio urbano cada vez mais que a situação no campo ia se deteriorando. O fim do sistema de parcerias levou ao contratante brasileiro novos meios de acerto para o contratado imigrante, sendo um deles o contrato de enganchado. Tal contrato era baseado no trabalho do imigrante como meio de pagamento das despesas da viagem, muito utilizado pelos cafeicultores do Centro-Sul e comerciantes retalhistas. O que diferenciava tal contrato era a estipulação do tempo no caso dos enganchados. Porém, eram muitos relatos de ambos terem características servis. É de extrema relevância destacar a queda da escravidão e como isso influenciou o processo imigratório da época. Nesse sentido, na medida em que a escravatura ia se tornando inviável, o contrato de enganchado ia se tornando cada vez mais comum, sobretudo no meio urbano, com tarefas domésticas ou prestações de serviço na cidade, tomando lugar dos escravos de ganho. No mesmo contexto, foi começando a se tornar inviável a contratação de escravos, sendo mais custoso para o cafeicultor, surgindo a opção do imigrante como algo mais favorável, custando apenas, basicamente, o preço de sua passagem. No decorrer das décadas de 1850 e 1860, era notável o influxo de imigrantes ilegais, porém, pouco importava ao Império se os imigrantes provenientes não apresentavam os requisitos de entrada, porque o grande enfoque era a importância de sua mão de obra nos cafezais. Em 1859, o contingente migratório foi relatado de 12 mil pessoas de Portugal para o Brasil. O historiador José Saqueta trata de colocar que, a partir da década de 1860, o trabalhador luso foi ganhando maior destaque na rede urbana, possuindo funções como artesão, copista ou funcionário para aqueles que fossem capazes de ocupar um cargo de prestígio. Vale destacar, nesse sentido, o surgimento de entidades comunitárias portuguesas no Brasil, sendo no Sudeste 3 associações: a Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 1859, a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, em 1859, e, por fim, a Sociedade de Beneficência de Campinas, em 1873. Dessa maneira, a comunidade portuguesa ia crescendo no sentido de sua presença em pequenas localidades do Oeste Paulista, graças à cafeicultura.
construindo esse binômio, como coloca Saqueta, entre campo e cidade, algo não muito visto em outros grupos estrangeiros. A Guerra do Paraguai foi caracterizada pela ida massiva de jovens para o conflito. A partir desse apelo brasileiro pelo maior número de tropas possíveis, a questão da nacionalidade dos jovens descendentes de portugueses começou a ser discutida como uma maneira de não participar da guerra e do serviço militar obrigatório. Em 1860, um decreto imperial foi emitido e nele continha a informação de que os filhos de estrangeiros nascidos no Brasil poderiam utilizar até a maioridade os direitos a eles outorgados pela nação de origem paterna. A partir desse momento, consulados lusitanos passaram a emitir papeletas de habilitações de nacionalidade para os jovens portugueses. Essa medida não obteve muita compreensão entre Estado brasileiro. No fim das contas, a papeleta não era lei e muito menos obrigação de algo para as autoridades brasileiras, sendo muitas vezes não reconhecida. Afinal, na Constituição de 1824, era considerado brasileiro todo aquele nascido em território nacional. Em abril de 1865, o Brasil reconsidera, depois de conflitos com Lisboa, de que, aos 4 soldados lusos que haviam invadido o Uruguai em 1864, junto com o pelotão brasileiro, seria concedida a baixa de seu serviço, podendo retornar às suas famílias. Em 1867, o Consulado-Geral Português do Rio de Janeiro parou de emitir as papeletas e decidiu não mais reconhecer os filhos de pais lusitanos. Com o fim da monarquia e início da República no Brasil, a política de naturalização e cidadania sofreu grandes mudanças conforme o novo regime. Nesse sentido, no governo provisório de Marechal Deodoro, foi emitido um decreto de número 58A, que tinha como objetivo a naturalização coletiva dos imigrantes enraizados no país, com exceção aqueles que se mostrassem contrários em um período de 6 meses. O projeto já havia sido apresentado em 1883, com basicamente o fim da escravatura e, consequentemente, com propósito de branqueamento da população brasileira. Evidentemente, o decreto visava como um projeto de cidadania para a massa de mão de obra excluída e foi acompanhado de grande satisfação, sendo protestado em 1890 por 6 nações europeias, incluindo Portugal. No decorrer de 2 anos, o 69º artigo da Constituição de 1891 afirmava a naturalização ocorrida ao colocar, abre aspas, são cidadãos brasileiros os estrangeiros que, achando-se no Brasil, aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro de 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem, fecha aspas. É a partir desse momento que as correntes imigratórias entram em apogeu. Para se ter uma noção, em 1880, apenas 2,5% da população brasileira configurava os imigrantes no país. Em 1900, essa porcentagem passa para 7,3%. Em 1904, a imigração cresce em torno de 17 mil pessoas por ano, alcançando cerca de 20 mil imigrantes lusos anuais, chegando até mesmo
a 200 mil portugueses dentre os anos de 1914 a 1918. Portanto, destaca-se que a partir do final do século XIX e no início do século XX, foi grande o influxo migratório português, e mais ainda nos anos seguintes, como demonstra o gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 1890, é datado que 20,36% da população da cidade do Rio de Janeiro era formada de imigrantes portugueses. O Censo Brasileiro de 1920 mostra que 39,7% dos imigrantes portugueses moravam na cidade do Rio de Janeiro, elevando para 46,3% para todo o estado do Rio. É importante notar que grande parte desses portugueses partilhavam da camada pobre da sociedade, junto com ex-escravos. Dessa maneira, o Rio de Janeiro foi se tornando o centro imigratório no final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, tornando sua grande presença um assimilador da sociedade que compunha do Rio de Janeiro. Partindo para a parte final do recorte, após 1902, a imigração italiana sofreu um declínio devido a alegações de trabalho de cunho servil, potencializando a imigração portuguesa e espanhola no Brasil. É assim nesse cenário que, em 1910, fortalecem-se as comunidades lusitanas no país. Nesse sentido, uma rede comunitária lusitana é criada, com imprensa, redes de auxílio, mais casas de beneficências, como nas décadas de 1870, e confirmação de sua presença no comércio em cidades como Santos. Portanto, a imigração portuguesa, caracterizada por ser uma constante ao longo da história do Brasil, teve suas características únicas, como possuir grande permanência urbana. Com isso, é possível obter um panorama da sociedade brasileira do século XXI, na medida em que demonstra as dificuldades e consequências das políticas imigratórias e de ocupação de terras.